Você já teve um sonho que se repetia? Talvez não exatamente igual, mas com os mesmos lugares, as mesmas pessoas, ou talvez ainda os mesmos perigos, e talvez a mesma sensação emocional. Algumas pessoas sonham repetidamente que estão sendo perseguidas, outras sonham que perderam o trem, que estão despreparadas para a prova ou que voltaram para a casa de infância. Mas por que certos sonhos insistem em retornar? Seriam apenas coincidências produzidas pelo cérebro durante o sono ou estariam tentando comunicar algo importante? Hoje vamos explorar o fascinante fenômeno dos sonhos recorrentes, através da psicologia analítica de Carl Jung, das neurociências e da pesquisa contemporânea sobre os sonhos. E talvez ao final desse vídeo você passe a olhar seus sonhos repetitivos de uma maneira diferente. Olá, eu sou Cíntia Bordo, psicoterapeuta junguiana, e você está no canal Psique. Sonhos recorrentes são aqueles que aparecem repetidamente ao longo do tempo. Eles podem ocorrer durante dias, meses ou décadas. Nem sempre o sonho é idêntico. Às vezes, apenas alguns elementos retornam. Um lugar específico, uma pessoa ou animal, uma situação ou uma emoção marcante. Pesquisas indicam que entre 50% e 75% das pessoas terão pelo menos um sonho recorrente em algum momento da vida. Os temas mais comuns incluem perseguições, quedas, estar perdido, chegar atrasado, não conseguir falar, perder os dentes ou fazer provas escolares. Mas o aspecto mais interessante não é o conteúdo, e sim a insistência do inconsciente em um determinado tema. Tipo, como se estivesse tentando chamar a nossa atenção. Para Jung, os sonhos não são ruídos sem sentido. Eles são manifestações espontâneas do inconsciente. Sua função é resolver problemas emocionais ou práticos, através da prospecção ou compensação. Nesse contexto, um sonho recorrente pode ser entendido como uma mensagem que ainda não foi compreendida. Jung observou que certos sonhos se repetem justamente porque a atitude consciente permanece inalterada. O conflito continua existindo. É como uma carta que retorna à caixa do correio porque nunca foi aberta. Enquanto a mensagem não for assimilada, ela pode continuar reaparecendo. Imagine alguém que trabalha em uma profissão que odeia. Todos os dias essa pessoa ignora seu sofrimento. Exteriormente, tudo parece normal, mas interiormente existe uma tensão crescente. Nessa situação, o inconsciente pode produzir repetidamente sonhos de aprisionamento, atraso ou perda de direção. O sonho não cria o problema, ele apenas revela algo que já existe na vida do sonhador. Por isso, Jung dizia que os sonhos frequentemente mostram aquilo que o ego não deseja enxergar. Muitas vezes não sonhamos com aquilo que sabemos, sonhamos com aquilo que precisamos saber. Entre os sonhos recorrentes mais comuns estão aqueles em que somos perseguidos. Alguém corre atrás de nós tentamos fugir, mas as pernas parecem pesadas. O movimento fica lento, o medo aumenta. Na interpretação junguiana, a figura perseguidora frequentemente representa aspectos rejeitados da nossa própria personalidade, aquilo que Jung chamou de sombra. Pode ser raiva reprimida, tristeza negada, desejos não reconhecidos ou ainda impulsos criativos abandonados, entre outros, é claro. Quanto mais tentamos fugir desses conteúdos, mais eles parecem nos perseguir. Por isso, em muitos processos terapêuticos, o sonho muda quando a pessoa começa a enfrentar aquilo que evitava. O perseguidor deixa de correr atrás e, em alguns casos, ele até se transforma em aliado. As neurociências também oferecem explicações interessantes. Pesquisadores observaram que sonhos recorrentes costumam estar associados a estresse prolongado, conflitos emocionais não resolvidos, experiências traumáticas ou períodos de algum tipo de transição. Alguns cientistas sugerem que sonhos recorrentes podem representar tentativas repetidas do sistema nervoso de integrar experiências que ainda permanecem emocionalmente abertas.
Sob essa perspectiva, o sonho recorrente não seria um erro, seria um processo de adaptação ainda incompleto. Jung observou que certos símbolos aparecem repetidamente em sonhos de muitas pessoas. Entre eles estão casas, cavernas, florestas, oceanos ou labirintos. Esses símbolos frequentemente representam a própria psique do sonhador. Uma casa desconhecida pode simbolizar partes da personalidade que ainda não conhecemos. Um porão pode representar conteúdos inconscientes. Um sótão pode simbolizar ideias e reflexões. Quando esses cenários retornam repetidamente, talvez o inconsciente esteja convidando o sonhador para uma exploração mais profunda de si mesmo. Existe um aspecto fascinante nos sonhos recorrentes. Às vezes eles desaparecem, mas isso geralmente acontece quando algo muda. A pessoa toma uma decisão importante, reconhece um conflito, enfrenta um medo ou inicia uma psicoterapia. Muda sua relação consigo mesma. Nesses casos, o sonho pode sofrer pequenas transformações, e essas mudanças frequentemente refletem transformações interiores. É como se a psique dissesse: agora você entendeu. O sonho cumpriu sua função. Talvez os sonhos recorrentes sejam muito mais do que simples repetições, sejam tentativas persistentes do inconsciente de estabelecer um diálogo com a consciência. Enquanto ignoramos determinada questão, o sonho retorna, não necessariamente para nos assustar, mas para nos convidar à reflexão. Jung escreveu que os sonhos são uma pequena porta escondida no mais profundo e íntimo santuário da alma. Talvez os sonhos recorrentes sejam a maneira encontrada pelo inconsciente para bater repetidamente nessa porta. E a pergunta é: quando um sonho retorna pela décima, vigésima ou centésima vez, será que ele está tentando nos assombrar? Ou será que está tentando nos ensinar algo que ainda não aprendemos? Me conta aí se você já teve sonhos repetitivos. E não esqueça de deixar seu like para apoiar o nosso projeto. Até o próximo vídeo.